Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia do 17º domingo do tempo comum. E como sempre percebemos, a liturgia da palavra é muito rica, porque cada dia, cada domingo, nos propõe um tema para ser refletido. Lembramos que a semana passada o tema foi a hospitalidade. Hoje, esse final de semana, o tema é sobre a oração. Refletirmos sobre a oração e também esclarecermos muitas coisas sobre a oração. Todas as pessoas que acreditam em Deus, independente da religião, ela reza para seu Deus na sua religião quando está com alguma situação que precisa ser resolvida. Quem não reza por um filho que começou a andar com más companhias? Quem que não reza quando vê um filho doente? Quem não reza quando está desempregado? Quem não reza para que Deus mande chuva para molhar a sua plantação e que Deus abençoe para que tenha uma boa colheita? Assim é a oração. Mas tem pessoas também que fazem a reflexão. Será que um filho, quando precisa de algo gostoso, que vai lhe fazer bem, precisa implorar para sua mãe para receber dela aquilo que vai ser tão bom para ele? Então, por que precisamos rezar a Deus para obter o que nós precisamos e vai ser bom para a nossa vida? Quando se pensa assim, a pessoa tem um coração orgulhoso, é autossuficiente e muitas vezes quer a independência, não quer depender de ninguém, principalmente não quer depender de Deus. Mas de fato, nós temos um Deus que se preocupa conosco e quer que nós sempre recorramos a Ele como um filho necessitado que recorre aos seus pais para obter aquilo que é necessário para a sua vida. Outra reflexão que podemos fazer sobre oração é sobre Jesus. Se Jesus é tão poderoso que pode fazer qualquer milagre que ele quiser, por que ele tem que rezar ao Pai? Por que ele tem que recorrer ao Pai? Como nós vimos na leitura de hoje do Evangelho, Jesus recorrendo, rezando ao Pai. E constantemente nós encontramos Jesus em oração. Então são muitos questionamentos que precisamos esclarecê-los sobre oração para rezarmos e sabermos qual é o principal objetivo da oração. Então hoje nós encontramos um discípulo de Jesus, ao ver Jesus em oração, se aproxima de Jesus e pede para que ele lhes ensine a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus começa a ensiná-los a oração. Então, para nós entendermos, e já respondendo à pergunta de Jesus em primeiro lugar, quando Jesus ensina os discípulos a rezarem,
ele ensina que a oração não é recorrermos a Deus para pedir esmola, nem é também uma tentativa de fazer com que Deus mude o seu projeto, o seu plano que tem para as nossas vidas, para que nós possamos colocar os nossos próprios projetos e as nossas próprias intenções, desejos dos nossos corações. A oração é para que nós aprendamos a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, a oração é feita para que o projeto de Deus, para que a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas, mas, no entanto, nós não temos forças para que deixemos que esse projeto se realize. Por isso pedimos na oração forças. Pedimos na oração a graça de deixarmos acontecer a vontade de Deus em nossas vidas. Então não é para mudar a vontade de Deus, mas para que tenhamos forças, para que deixemos que o reino de Deus aconteça em nossas vidas. O próprio Jesus rezava para isso. Ele rezou aquela vez: Senhor, que não faças a minha vontade, mas a tua. Se for a tua vontade, que se passe esse cálice, mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Toda a oração de Jesus é voltada para fazer a vontade de Deus e encontrar em Deus forças necessárias. Aí nós encontramos na oração do Pai Nosso, que muitos a considera a oração mais bela, mais perfeita, até mesmo do que a Ave Maria, do que a Salve Rainha, do que a oração do creio, do credo. Mas, na verdade, a oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos como caminho e perfeição para vivermos o cristianismo em sua plenitude. E quando vivemos o cristianismo em sua plenitude, nós vemos também profundamente a vontade de Deus em nossas vidas. Então, quando ele ensina a rezar, Pai, ele quer nos ensinar que não devemos recorrer a Deus como um patrão ou como um general de um exército que vai dar para o que pede somente como uma obrigação. Não, Deus é amor, Deus é Pai. Ele vai nos dar sempre quando, como filhos, chamamos Ele de Pai. Porque Deus não é um rei que fica lá no céu e só pode se aproximar dele aquele que é patrocinado por um santo. Não. Nós podemos recorrer diretamente ao Pai, porque a oração é esse diálogo do Filho com o Pai. Santificado seja o vosso nome. É muito bom nós entendermos isso, porque o nome de Deus não é santificado quando batemos palmas para Ele, quando nós cantamos bonito para Ele, quando colocamos uma nota de R$100 na cestinha. Não é nesta hora, não é nesse sentido que nós somos chamados a santificar o nome de Jesus, o nome de Deus. O nome de Deus é santificado quando nós percebemos uma pessoa paralítica e começa a andar.
Um Deus é santificado quando uma família está destruída e essa família é restaurada. Quando um casal está separados e eles se reconciliam. Quando uma pessoa pede perdão do ódio, da mágoa do seu coração e experimenta o perdão do irmão, de Deus, é nessa hora que o nome de Deus é santificado. Venha a nós o vosso reino. Nós sabemos que o reino de Deus está meio escondido no mundo de hoje, porque infelizmente o que reina é o reino de Satanás. E o pior, muitas vezes reina no coração do homem. Por isso, quando falamos e rezamos, venha a nós o vosso reino, nós pedimos e rezamos para que o reino de Deus aconteça, destruindo a injustiça, destruindo o ódio, destruindo os ciúmes, destruindo a inveja, destruindo a vingança. Na hora que nós rezamos para que o reino de Deus venha, e nós trabalhamos para que esse reino realmente se instaure, não só no mundo, mas no coração do homem, o reino de Deus, ele vem. Porque quando ele vem, ele destrói tudo isso que eu acabei de dizer. Vingança, ódio, ciúmes, invejas e assim por diante. Então, é importante nós entendermos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Temos a ideia errada de quando pedimos o pão para Deus, esse pão vai cair do céu e nós não precisamos fazer nada. Muitas vezes falamos, olha, eu pedi para Deus e Ele não me deu. Não, não é assim. Deus, Ele não abençoa a preguiça. Quando pedimos o pão, como também tudo aquilo que é necessário para nós, o pão, a veste, a água, a saúde, nós precisamos trabalhar para produzir. Então o que acontece? Deus, ele vai abençoar o nosso trabalho, vai abençoar as nossas necessidades, para que tenhamos forças para trabalharmos e obter o necessário. E além disso, não podemos pedir o pão só para nós. Por isso que dizemos lá no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Então, além de eu pedir o pão para o irmão, e se Deus me der em abundância, eu tenho que partilhar esse pão com o irmão necessitado, aquele que precisa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. As pessoas podem até rezar outras orações, com ódio no coração, com uma arma de fogo na mão, mas jamais pode rezar o Pai Nosso com ódio no coração ou com uma arma de fogo na mão. Por quê? Porque a oração deixa clara: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque todos nós pecamos, todos nós ferimos o outro, como dizia Gandhi, né? Se nós formos aplicar o ditado olho por olho, dente por dente, daqui a pouco todos nós estaremos cegos. Porque todos nós erramos, não sobrará ninguém. Lembra que Jesus disse? Para aqueles que acusavam a pecadora, que tivessem pecado, que lance a primeira pedra. Ou seja, se formos aplicar o olho por olho, dente por dente, vai estar todo mundo sem dente, vai estar todo mundo cego. Porque a oração do Pai nos ensina a perdoar exatamente por isso. E também, não deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Quando Jesus nos ensina a rezar, pedindo que nos livre da tentação, não é uma questão de coisas pequenas. A maior tentação é nós deixarmos a doutrina cristã com a sua riqueza do evangelho e abraçarmos a doutrina do mundo com a sua maldade, com o seu pecado. Infelizmente, é o que acontece no mundo de hoje. O que é verdade, as pessoas classificam como mentira. O que é mentira, as pessoas classificam como verdade. Aí está a grande tentação. Porque se assim fizermos, tudo aquilo que iremos fazer estará voltado para a doutrina do mundo, a doutrina do mal, o evangelho, que não é uma boa nova, é uma realidade maldosa do mundo, imperará. Por isso, a maior tentação não é os maus pensamentos, não é de maneira alguma eu viver lutando contra a gula, não é eu estar lutando para perdoar o meu irmão. A maior tentação é essa, de trocarmos a doutrina do evangelho pela doutrinação que o mundo passa hoje. Infelizmente, quando isso acontece, o resultado é o mundo que nós temos hoje. As pessoas caem na tentação do diabo e houve mais um mal do que o bem, como dizia o padre Zezinho, né? As pessoas ouvem mais o que o mundo diz do que aquilo que o padre diz lá no altar. Então precisamos, na oração, aprendermos a trilharmos o caminho da santidade, mas só será possível quando nós entendermos o verdadeiro sentido e valor da oração que precisamos fazer para estarmos sempre e constantemente em comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.